Você já foi traído por alguém em quem confiava? Já sentiu o peso da injustiça, da calúnia ou do abandono? Se sim, o Salmo 54 é para você. Escrito por Davi quando foi denunciado pelos ifeus a Saul, esse salmo é um clamor por auxílio em meio à traição e um testemunho de confiança inabalável em Deus. Nesta oração da manhã, vamos nos colocar diante do Senhor com toda a nossa dor, insegurança e sede de justiça. Vamos entregar nossas batalhas àquele que é justo juiz e socorro bem presente na angústia. Davi não buscou vingança. Ele buscou a face de Deus. E nós, ao orarmos com ele, também encontraremos paz, refúgio e força para vencer. Fique comigo até o fim. Comente de qual cidade está assistindo, porque eu quero orar por você. E compartilhe essa oração com quem precisa de auxílio e consolo hoje. Salva-me, ó Deus. O clamor por socorro imediato. Salmo 54 inicia com um pedido urgente e direto. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Essa frase é um grito de socorro vindo do coração de alguém profundamente angustiado. Davi escreveu esse salmo em um contexto de traição. Os ifeus foram até o rei Saul para denunciá-lo, mesmo sem motivo. 1 Samuel 23 versículo 19. É uma oração curta, mas poderosa, que revela o coração de um homem perseguido, traído, mas não desesperado. Clamar por salvação é reconhecer que nossas forças têm limite. É um ato de rendição e humildade. Davi sabia que nenhum recurso humano poderia livrá-lo de Saul, mas ele conhecia o nome do Senhor, e esse nome era sua esperança. Ao invocar pelo teu nome, ele não apelava para méritos pessoais, mas para o caráter santo e poderoso de Deus. A salvação, neste contexto, não se trata apenas de vida eterna, mas de livramento concreto, aqui e agora. Deus salva de inimigos, de situações difíceis, de armadilhas emocionais e espirituais. Quantas vezes nos encontramos cercados, pressionados, sem saída visível, e só nos resta clamar: salva-me, ó Deus. É interessante notar que Davi não pediu por armas, nem aliados, nem estratégias. Ele pediu pela intervenção divina. E essa deve ser nossa primeira reação diante da dor: ir até o altar, derramar a alma e suplicar socorro. Quantos de nós só buscamos a Deus depois de esgotar todos os recursos humanos? Davi nos ensina a começar pelo lugar certo. A força do clamor está na fé depositada em quem escuta. Davi cria que Deus ouvia sua voz e que responderia. O mesmo vale para nós. O nome do Senhor ainda é torre forte. Provérbios 18 versículo 10. Ainda é nome sobre todo nome. Filipenses 2 versículo 9. Ainda salva, cura e liberta. Hoje, muitos estão enfrentando perseguições diferentes, traições familiares, acusações injustas, pressões no trabalho, calúnias nas redes sociais. Em vez de se vingar, revidar ou se afundar na amargura, siga o exemplo de Davi. Clame, suplique, chore, se for preciso. Mas vá a Deus. Lembre-se de que o nome de Deus carrega autoridade sobre toda a criação. Quando oramos pelo teu nome, estamos nos apoiando na natureza imutável e fiel do nosso Pai. Ele não muda, não mente, não falha. Seu braço não está encolhido, nem seus ouvidos surdos. Ele age no tempo certo. Mesmo cercado, Davi não deixou que o medo paralisasse. Ele converteu o desespero em oração. E essa é a diferença entre cair e permanecer de pé. O que fazemos com a nossa dor? Oração transforma a causa em confiança. Leva a nossa alma do abismo ao descanso. Portanto, se hoje você acordou com peso no peito, com o coração ferido ou com medo do que está por vir, não enfrente esse dia sozinho. Clame, salva-me, ó Deus. Não importa quão grande seja o inimigo, maior é o nome do Senhor. Ele é refúgio para os oprimidos e pronto socorro nas tribulações. Salmo 46 versículo 1. Senhor, salva-me pelo teu nome. Não tenho outro refúgio além de ti. Vê minha dor, ouve meu clamor e age com teu poder. Em ti confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Guarda minha alma, livra-me dos meus opressores e me dá paz. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, salva-me. E diga de que cidade você está nos assistindo. Faze-me justiça pelo teu poder. A fé em um juiz justo logo após clamar por salvação. Davi ora: faze-me justiça pelo teu poder. Esse pedido complementa o anterior com profundidade. Não basta ser salvo, é preciso ser justificado. Quando somos feridos por injustiças, nossa alma clama por reparação. Mas o verdadeiro crente aprende a não buscar justiça com as próprias mãos, e sim no tribunal do Altíssimo. Davi sabia que havia sido acusado injustamente.
Os ifeus o entregaram sem motivo, sem provas, movidos por interesses próprios. Davi não se defendeu diante de Saul, mas levou sua causa ao Supremo Juiz. Isso nos ensina que confiar em Deus é, também, abrir mão de vingança. É permitir que Ele conduza o processo, mesmo que a resposta demore. Deus é justo em todo o tempo. Sua justiça é perfeita, porque vem acompanhada de misericórdia e sabedoria. Ao contrário dos tribunais humanos, Ele conhece corações, intenções e motivações. Não se engana com aparências. Quando confiamos na justiça divina, descansamos, pois sabemos que nada escapa ao seu olhar. A Bíblia está cheia de promessas relacionadas à justiça de Deus. Salmo 37, versículo 6 diz: "E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia." Pode demorar, mas Deus age. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Davi não pediu que Deus punisse seus inimigos com ódio, mas que o justificasse. Isso revela maturidade espiritual. Ele não queria vingança, queria ser limpo diante de Deus e dos homens. Quantas vezes oramos por justiça motivados por ressentimento, e não por verdade? Confiar na justiça de Deus é entender que a verdade prevalecerá, mesmo quando tudo parece perdido. É como José, vendido por seus irmãos, injustiçado por Potifar e esquecido na prisão. Mesmo assim, ele foi exaltado. A justiça veio no tempo certo. Esse pedido por justiça está ligado ao teu poder. Não é uma justiça simbólica ou idealizada, mas operante. Deus age com força, com autoridade. Quando Ele decide mover-se, nenhuma mentira permanece, nenhum opressor triunfa, nenhuma traição escapa. Essa oração é especialmente poderosa para quem está passando por calúnias, julgamentos errados ou difamações. Deus vê, Deus sabe, Deus cuida. E se você se mantém íntegro, sua vitória será incontestável. Quem hoje te acusa, amanhã verá o agir de Deus em sua vida. Devemos, porém, orar também por nossos acusadores. Não desejamos o mal deles, mas que a verdade prevaleça, e que, se possível, eles sejam alcançados pelo arrependimento. Essa é a justiça mais plena, quando o erro é exposto e o coração é restaurado. Entregar nossa causa a Deus é um ato de fé. É declarar: não preciso provar nada a ninguém, porque Deus é quem me justifica. E Ele o fará. Em tempo oportuno, sua história será restaurada, sua honra será renovada e sua vida exaltará o nome do Senhor. Deus, faze-me justiça pelo teu poder. Tu vês o que ninguém vê. Julga minha causa, defende minha alma e exalta a verdade. Não permitas que a mentira prevaleça. Seja meu defensor, meu advogado, meu juiz. Em ti espero. Amém. Comente: confio na justiça de Deus. Mas sua cidade. Porque estranhos se levantaram contra mim, o peso da traição. Essa palavra tem um peso emocional profundo. Quando lemos no Salmo 54, versículo 3, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida, sentimos a angústia de Davi diante da traição dos ifeus, seu próprio povo, pessoas conhecidas, que deveriam protegê-lo. Essa experiência revela uma dor universal, ser ferido por quem estava perto. A traição não precisa ser grandiosa para doer. Ela pode vir em palavras frias, em promessas quebradas, em amizades desfeitas, em mentiras espalhadas. Pode vir de um cônjuge, de um amigo, de um colega de trabalho. E o mais doloroso não é o ato em si, mas o sentimento de ter sido enganado. Davi conhecia bem essa realidade. Ele foi traído por Saul, por Absalão, por conselheiros próximos. Mas sua reação nos ensina algo precioso. Ele não se tornou amargo, não alimentou ódio. Em vez disso, levou suas dores para Deus. Esse é o primeiro passo da cura: derramar a mágoa no altar. Jesus também foi traído. Judas, um dos 12, entregou-o com um beijo. Pedro negou 3 vezes. Seus discípulos o abandonaram. E ainda assim, ele respondeu com perdão, não com vingança. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Ao seguir o exemplo de Davi e de Jesus, somos chamados a uma postura contracultural: orar por quem nos feriu. Isso não significa justificar o erro, mas se libertar da prisão da amargura. Perdoar é soltar o outro e se libertar também. É dizer: a dor existiu, mas não me define mais. O peso da traição só pode ser removido com a cura interior que vem do Espírito Santo. Nenhum conselho humano pode aliviar totalmente essa carga. Só o amor de Deus pode preencher o vazio deixado por quem nos decepcionou.
E essa cura começa com a decisão de entregar o caso ao Senhor. Se hoje você carrega feridas causadas por traições, lembre-se de que Deus está perto dos quebrantados de coração. Salmo 34, versículo 18. Ele recolhe cada lágrima, Ele ouve cada clamor, Ele sabe da dor que você não conseguiu expressar. E mais, Ele também é Deus de restauração. Às vezes, Ele reconstrói relações. Outras vezes, Ele nos afasta de pessoas que não poderiam seguir conosco. Em todos os casos, Ele nos fortalece. Você não está sozinho nessa dor. Deus conhece, Deus cuida, Deus cura. Senhor, Tu conheces cada mágoa do meu coração. Cura minhas feridas, me dá forças para perdoar e não permitir que o ódio me consuma. Ajuda-me a confiar novamente, sem perder a prudência. Que eu encontre em Ti o consolo e o amor que o mundo não pode dar. Amém. Comente: Senhor, cura minha dor. Mais o nome da sua cidade. Eis que Deus é o meu ajudador, a confiança inabalável. Salmo 54 dá uma guinada a partir do verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Aqui, Davi declara algo fundamental: mesmo traído, cercado e injustiçado, ele não está sozinho. Ele afirma a presença ativa de Deus como sua força e socorro. A confiança em Deus não é um sentimento superficial. É uma decisão interior de descansar mesmo quando não há motivos visíveis para isso. É crer que Deus está operando, mesmo no silêncio. É manter o coração firme quando tudo ao redor está instável. Davi viu Deus como o ajudador, alguém que não apenas observa, mas intervém. Em Hebreus 13, versículo 6, lemos: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Essa mesma certeza pode ser sua hoje. A ajuda de Deus se manifesta de muitas formas: um livramento, uma palavra que consola, uma direção inesperada, uma força que surge no meio do cansaço. Às vezes, o milagre não é a solução imediata, mas a paz que nos sustenta até ela chegar. Davi também menciona: O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Isso mostra que Deus levanta pessoas para caminhar conosco. Mesmo quando alguns nos traem, Ele coloca outros ao nosso lado. São irmãos, amigos, líderes espirituais, sustentadores de alma. É por isso que precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. A igreja, os grupos de oração, as amizades cristãs nos ajudam a seguir firmes. Deus usa pessoas para fortalecer o que está fraco, reerguer o que caiu, sustentar o que vacila. Hoje, se você sente que suas forças estão no fim, olhe para cima. Deus é seu ajudador. E olhe ao redor. Talvez Ele já tenha colocado sustentadores de alma perto de você. Não se isole. Permita-se ser cuidado. A confiança em Deus não anula a dor, mas redireciona o foco. Em vez de olhar para os traidores, olhamos para o fiel. Em vez de nos perder na mágoa, nos encontramos na graça. E isso muda tudo. Deus, Tu és meu ajudador fiel. Mesmo quando todos se afastam, Tu estás comigo. Fortalece minha fé e me sustenta neste dia. Levanta pessoas que me ajudem a caminhar, e faz de mim também alguém que sustenta outros. Amém. Comente: Deus é meu ajudador. Mais sua cidade. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. A gratidão pela vitória. O Salmo 54 termina com uma nota de gratidão. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Depois da angústia, da traição e da súplica, Davi antecipa a vitória com louvor. Isso mostra uma fé madura, aquela que agradece antes mesmo da resposta. Gratidão é uma arma espiritual poderosa. Quando somos gratos, reconhecemos que Deus está no controle, que Ele é digno de adoração em qualquer circunstância. Louvar em meio à dor é declarar que a dor não é maior que o nosso Deus. Os sacrifícios voluntários mencionados por Davi são ofertas de gratidão. No Antigo Testamento, eram apresentadas não por obrigação, mas por reconhecimento. No Novo Testamento, somos convidados a oferecer nossos corpos e nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Quando passamos por lutas e saímos fortalecidos, nossa resposta deve ser louvor. Não apenas por educação ou costume, mas como fruto de um coração rendido. A gratidão transforma a memória da dor em testemunho. A vitória se torna anúncio da fidelidade de Deus. Louve mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Louve pelo que já foi feito e pelo que ainda virá. Louve porque o nome do Senhor é bom. Louve porque a sua vida está segura nele. A gratidão também nos ajuda a manter a humildade. Nos impede de pensar que vencemos por nós mesmos.
Nos lembra que foi Deus quem nos sustentou, fortaleceu e livrou. Davi sabia disso, por isso louvava com todo o coração. Hoje, ao encerrar essa oração baseada no Salmo 54, que você possa transformar suas dores em louvor. Ofereça a Deus sua adoração mais sincera. Ele é digno. Pai, receba meu louvor como oferta de gratidão. Obrigado por cada livramento, por cada resposta, por cada socorro no momento certo. Que minha vida seja testemunho da tua fidelidade. Que eu nunca deixe de te adorar, mesmo nos dias difíceis. Amém. Escreva nos comentários: Obrigado, Senhor. Mais sua cidade.